Está no ar. Programa Café com Leite. Apoio. Água Mineral São Geraldo. Farmácias Gentil. Laboratório Lamic. Marmoraria Juazeiro. Panebon. Pão Nosso. Leite Contabilidade. Leite Marcas e Patentes. Hotel e Pousada. Café com Leite. Santa Cecília Vidros Temperados. Sicredi. Ótica Santa Isabel. Olá, estamos começando mais uma edição do programa Café com Leite, sempre ao seu lado, sempre me deliciando de um gostoso cafezinho, mas em especial, sempre também lhe mantendo muito bem informado com os nossos brilhantes profissionais que aqui vêm ao nosso programa. E hoje nós vamos conversar com o professor Ivanildo Pinho e vamos conhecer tudo sobre o novo ensino médio. Professor Ivanildo, que alegria, rapaz, recebê-lo mais uma vez aqui no nosso programa. É uma honra. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Leite. Quero agradecer demais, o convite, Sempre é um prazer vir trocar umas ideias com um colega de trabalho, Lembrando que você sempre foi professor, E começamos juntos na escola, técnica do Dr. Diniz, Perfeito. O saudoso Getúlio Grangeiro. Então é uma honra, estar de volta aqui para a gente trocar algumas ideias, algumas informações importantes, nesse momento de mudanças muito profundas, que a educação hoje passa, que são necessárias, Então é uma honra estar aqui com você, dividindo esse espaço tão prestigiado, um espaço que eu já vi uma vez e de tanta repercussão, Quero dizer que aquela primeira entrevista nossa teve uma grande repercussão e fiquei muito feliz, A gente fica muito feliz, com essa troca de informações, acima de tudo. Que bom, professor. Professor, você fez uma reportagem, nos reportou a Escola Técnica Comércio Dr. Diniz, Quando lá, à época, ensinamos juntos. E hoje nós vamos falar de um tema novo em ensino médio. Não seria o ensino médio atual já novo, digamos assim, em relação à época? Não tratando da nova lei ainda, Mas no aspecto de que houve alguma mudança da época até hoje? Historicamente, nós temos algumas mudanças dentro do ensino médio, Ou seja, desde aquela, puxando mais ou menos daquele período para cá, nós temos uma divisão muito profunda, Nós passamos por uma época que se chamava o ensino médio de científico ou técnico, Perfeito. Nós trabalhávamos numa escola técnica, que o que é que o ensino médio visava naquele momento? Formar profissionais para o mercado de trabalho, E só, tá? Então você saía do científico ou da escola técnica, com uma determinada formação, a qual você ia para o mercado de trabalho, Só que nós sabemos que essa formação, ela foi um pouco deficiente. Então, ao longo da história, há 30 anos atrás, que foi quando nós tivemos essa experiência, a universidade era um sonho para poucos, Nós tínhamos pouquíssimos cursos, pouquíssimas universidades no Brasil, então precisavam de profissionais, tá? Porém, nós tivemos, digamos assim, uma grande mudança, e aumento principalmente de verbas para a educação, e isso fez com que a universidade deixasse de ser para poucos e passasse a ser para todos, Tá? Então, nós passamos a ter, a partir da década de 90, e mais nesse século agora, uma explosão na abertura de cursos universitários, Então, nós passamos a ter várias universidades, várias faculdades, O Cariri experimentou esse boom, com a abertura de muitas faculdades, principalmente privadas, Depois foi que as públicas começaram a vir para cá com a UFCA, tá certo? Depois os institutos federais passaram a ter cursos de nível superior também. Então, nós deixamos de ter o ensino médio formando e passamos isso para a universidade. E, de repente, nós passamos a ver o ensino médio meramente preparatório para um processo seletivo, Perfeito. Então, o ensino médio, a partir da década de 90, principalmente isso, ele experimentou muito.
entre a década de 90 e a primeira década desse século, ou seja, no período compreendido entre 1990 até 2010, o ensino médio virou um grande cursinho, né? E nós tivemos uma grande mudança nas escolas, né, que de repente as escolas deixaram de ser uma área de formação, né, para quem tem um pouco mais de estrada na educação sabe que antigamente a escola formava, né, você se orgulhava, né, das escolas confessionais, né, que escolas confessionais são aquelas ligadas às igrejas, né, sejam católicas, sejam batistas, sejam outras escolas. Nós saímos dessa escola que visava formar o cidadão e passamos para uma escola que busca aprovar, né? As famílias buscavam a escola com base, ela aprova em quê? Tá certo? Se ela tem um alto índice de aprovação nos cursos mais concorridos, é nessa escola que eu quero meu filho. Perfeito. Com isso, nós tivemos uma crise muito grande nas escolas confessionais, né? Se você observar, todas as escolas ligadas às igrejas, né, grande maioria delas, né, elas passam por dificuldades e a maioria fechou, né? Se você for olhar, por exemplo, em Fortaleza, né, as 4 grandes escolas são todas da iniciativa privada, né? Fortaleza nós já tivemos as 4 grandes escolas, né? Os maristas, né, os salesianos ligados à igreja, né? O batista também, né? Essa mudança, ela passa, no caso, Leite, justamente por isso. Deixa de ser uma escola de formação e passa a ser uma escola de resultado. Então, quando foi em 2010, nós passamos a ter uma pequena mudança, né? Quando o Fernando Haddad foi ministro da Educação, que ele mudou o processo seletivo, porque existia o que a gente chamava da indústria do vestibular, né? Sim. O que era a indústria do vestibular? Era que cada universidade tinha o seu vestibular e a família que preparasse o bolso para pagar a viagem, tá certo? Pagar a preparação. Cada vestibular tinha o seu livro, tinha suas singularidades, né? E aí ele tenta unificar o processo seletivo com o Enem, né? Que foi sobre o qual nós conversamos, né? Que alguém queira, né, ter algumas informações. Foi nossa última conversa, foi o que era o Enem e para que serviu o Enem. Então, em 2010, nós tivemos uma grande mudança na educação. Os processos seletivos passaram a ser unificados, né? E passou-se a fazer uma prova do Enem. Mas a ideia do Enem em si, ele era chamado de exame para a vida, né? O Enem a gente chama que é exame para a vida. Por quê? Porque ele queria valorizar muito mais o cotidiano. Porém, não foi o que aconteceu, né? Nos últimos 10 anos, né, que o Enem passa a ser um processo seletivo, tá? Ficou cada vez mais conteudista e, na realidade, nós passamos a ter um vestibular mais bem elaborado, tá? Eu posso dizer isso para ti. Mas o processo continuou o mesmo, tá? Ou seja, as escolas passaram a ser avaliadas a partir de quê? A partir do nível de aprovação delas, só que muda agora o formato. Ao invés de chamar nível de aprovação na federal, de melhores notas do Enem, né? Tá certo? Então foi essa grande mudança. Então, há 20 anos atrás, que já se busca, né, uma mudança muito grande nesse ensino médio, tá? Então, o novo ensino médio, ele vem nisso, tá? Ele vem nessa história que começava com o ensino médio profissionalizante, que era o científico e o técnico, passando por um ensino médio de resultados, ou seja, preparatório para entrar na faculdade, e hoje a gente precisa mudar esse paradigma, tá certo? Então, essa é a intenção do novo ensino médio, né? É isso onde nós chegamos agora, nesse novo ensino médio, né? Certo. Tá certo? E esse projeto foi idealizado pelo governo federal quando? Ou ele vem sendo, digamos assim, estudado e implantado por profissionais? Não, vamos lá. O processo em si... Ele tornou-se lei, né? Que vai entrar em vigor pronto. Em 2020. Na realidade é o seguinte, já tem mais de 20 anos, né, que esse projeto ele está sendo gestado. Né? Você é um educador e sabe que em educação a coisa não é do dia para a noite, tá? Mas, assim, no Brasil a coisa demora um pouco mais do que eu deveria demorar. Então, por exemplo, era para ter sido iniciado em 2018. Tá? Mas aí o que é que ocorre? Com a mudança de governo, né, a mudança da linha de pensamento, então teve que ter uma nova adaptação, né? E aí eu vou pegar uma frase da Guilherme Namo, né? Tá certo? Que na última reunião que a gente teve antes da pandemia, foi em 2019, né? Porque entenda, em 2018 já era para ter tido um novo ensino médio. Certo. Mas devido à inconstância política que começou em 2015, atrasou. Então, quando foi em 2019, a gente foi para uma reunião e alguém lá na plateia levantou e disse:
Mas é porque eu queria perguntar, questionar eles. Eu não aceito questionamento, tá? Nós passamos 18 anos questionando e montando esse projeto. Certo. Então, nesse momento, o recado é muito claro. Vai ter novo ensino médio. É lei. A pergunta não é essa, é onde dói? Qual é a dificuldade que você tem para implementar? Que entenda, não é uma política do governo atual, não é uma política do governo anterior. Esse projeto ele foi construído ao longo de governos de pensamentos bem diferentes, tá? Sim. O atual, o anterior e o anterior ao anterior. São 20 anos de trabalho. Quanto mais adiar, são pensamentos, são evoluções, são coisas que hão de existir outras mudanças, quiçá até modernizar esse projeto que se diz novo hoje, né? Acho que a evolução faz isso, né? O que nós estamos vendo, na realidade, é o seguinte. A gente vai aprender ao longo da caminhada, tá? Sim. É óbvio que vão ter muitas adaptações, isso é natural, tá? Mas entenda uma coisa, tem que ser implementado no ano que vem, e ponto final. Ponto final. Estou conversando aqui com o professor Ivanildo Pinho, falando sobre o novo ensino médio. E agora eu vou lhe dar um recado. Gastos com publicidades não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Tem um ditado que diz, quem não é visto não é lembrado. O consumidor um dia vai procurar o produto ou serviço e com certeza ele vai lembrar de você. Inclusive, grande abraço a todos que fazem a rede de óticas Santa Isabel. Professor, o senhor encerrou a sua fala dizendo tem que ser e pronto. O senhor é a favor das mudanças do novo ensino médio? Como eu disse para ti, Leite, foi uma construção, tá? Então, o que é que acontece? Aquele ensino médio que a gente trabalha hoje, tá? Que é um ensino médio de resultados, tá? Ele não está indo ao encontro do anseio da sociedade, tá? Nós temos hoje conteúdos no ensino médio que, por exemplo, vamos falar de contabilidade, tá certo? Você quer ser, né? Você quer fazer a faculdade de contabilidade, tá? E aí eu te pergunto uma coisa, você vai passar 2 anos do ensino médio estudando plantas, tá? Para que isso? Se você quer contabilidade, tá? Sim. Então a gente questiona, muitas vezes o aluno questiona muito, para que foi que eu estudei aquilo a vida toda? Estudei para quê? Para fazer uma prova ao final? E esse questionamento é universal, né? Então quer dizer, a gente está perdendo muito tempo, eu acredito, e energia da juventude que poderia ser canalizada de uma forma muito mais produtiva, tá? Nós não estamos falando, o Brasil não está inventando a roda, tá? A gente está, digamos assim, junto com grandes países como a Finlândia, tá certo? Como a França, como o norte-americano. A gente não fez um modelo novo, nós não estamos inventando um novo ensino médio. Nós estamos tentando estar em consonância com as nações mais desenvolvidas, né? Com as grandes nações. Né? É como eu disse para você, por exemplo, quando surgiu o Enem, as pessoas dizem, o Enem do Brasil é o maior do mundo. Não, os Estados Unidos têm Enem. Tá? A China tem Enem. Tá? Então, a França tem Enem. Todo mundo tem processos avaliativos. O problema no Brasil é que a gente demora demais para implementar as coisas. Mas entenda, é um anseio da sociedade. Tá? A sociedade precisa que esses 3 anos que o aluno fique na escola sejam mais produtivos. E não seja apenas uma forma, digamos assim, da gente colocar conteúdos que muitas vezes não vão servir muito para a vida dele, tá? Que não tem esse ensaio para a vida, e sim que está preparando ele para quê? Está preparando ele para um processo seletivo, tá? Professor, quando eu estou no ensino médio, eu estou ali entre 15, 16, 17, 18 anos, numa fase ali saindo da adolescência para uma fase adulta, mais ou menos nessa fase, né? Eu estou num momento de formação, de linha de pensamento, de análise, de mudança estrutural na minha vida, do que eu quero, o que eu desejo, o que eu penso. É mais ou menos isso, né? Então, eu te pergunto, em indo o ensino médio direcionado para esse contexto, onde eu estou numa fase de formação, por exemplo, você citou contabilidade,
eu não sei se eu quero contabilidade. De repente eu começo a estudar e no segundo ano eu digo, não, eu queria ser médico. Poderá haver essas divergências no decorrer do tempo, né? É para isso. Na realidade, você chegou ao Se ponto... descobrir, né? Exatamente. O ensino médio, na realidade, o novo ensino médio, ele visa isso. O que é que muda? Vamos tentar ser bem didáticos, né, para nós que somos professores, mas para também o telespectador estar em casa, né? O menino hoje vai para a escola, vamos colocar que ele tem uma carga horária de 30 aulas semanais, né? A escola funciona desse jeito, né? Se você chegar para o seu filho e perguntar quais foram as aulas que ele teve hoje, ele diz, hoje eu tive literatura, eu tive geografia, eu tive filosofia, eu tive biologia, química, física. Ele teve 6 aulas e aí você tem aquela grade completinha dele, ok? Bom, como é que vai ser o novo ensino médio? Essa grade, ela vai sofrer, ela vai enxugar. Ou seja... Continuaremos com as 30 horas aulas. Sim, mas de uma maneira diferente. Perfeito. Tá? Vamos supor, você tinha 4 aulas de biologia, 4 aulas de química, 4 aulas de física. Fica uma de cada. Tá? Por quê? Porque você tem que lembrar de uma coisa. Quais são as duas, digamos assim, ciências-mãe, matrizes? É a língua-mãe e a matemática. Tá? Isso é que vai ser um grande peso no novo ensino médio. Tá? Hoje, por exemplo, se você chegar para seu filho, tá? Ou se o telespectador chegar para o filho e perguntar qual é a sua carga horária maior hoje? Talvez ele tenha uma carga horária muito maior de quê? De química, física e biologia. Ele tem escolas que tem 15 aulas dessas 3 disciplinas e tem 4 aulas da língua-mãe, que é português. Tá? Que eu acho que é muito mais importante você conhecer a língua-mãe do que outra língua, tá? Então entenda. Essa é a primeira grande mudança. Então a gente vai ter uma base, tá? Que é a chamada BNCC, Base Nacional Comum, que é a base dele. Vai ser o quê? Português e matemática. O que ele vai ter de química, física, história, geografia, essas disciplinas vão deixar de existir? Não, elas não vão deixar de existir. Agora, vai haver um grande enxugamento dos conteúdos, né? Dependendo do curso. Não, isso é a base. Você precisa ter uma base de biologia, uma base de química, uma base de física, uma base de história. Mas entenda uma coisa, se hoje o aluno tem, vamos colocar aqui, que ele tem ao longo do ensino médio, tá certo? No primeiro ano, ele tem 4 aulas por semana de biologia, no segundo, 4 aulas, no terceiro, 4 aulas, ou seja, ele tem 12 aulas de biologia no ensino médio por semana, ele vai ter 3. Certo. Aí você pode me dizer, mas isso vai comprometer o conteúdo? Vai, mas é para comprometer o conteúdo. Eu não preciso mais mostrar para o aluno, por exemplo, aí eu vou falar de biologia porque é a minha área, o ciclo completo de uma briófita. Eu preciso dizer para você que uma briófita é um musgo. Acabou. Esse é o objetivo. Pronto. Então, a gente vai ter que pegar o que é hoje o ensino, o que é hoje de aula, ela vai ser reduzida para 3 dias. Ou seja, 3 dias ele trabalha essa base. E os outros 2 dias, aí ele vai para as trilhas. Né? O que são as trilhas? Trilhas são coisas do cotidiano, que a escola vai ter que colocar dentro da proposta dele. Por exemplo, no outro dia ele pode ter educação financeira. Você quer uma coisa mais importante do que educação financeira? Quantas pessoas não têm hoje desequilíbrio, tá certo, nas suas finanças? Porque não conhece. Isso você conhece. Então, eu vou pegar, por exemplo, na minha trilha de educação financeira e ele vai ter 6 aulas. Eu vou levar leite para dar aula de contabilidade para o menino. Para ele saber o que é imposto. Para ele saber o que é o imposto de renda. Para ele saber qual é o imposto que ele está pagando. Ele vai conviver com isso continuamente durante a vida, né? Isso. Eu vou levar para ele, eu vou levar um economista para falar de planejamento financeiro. Eu vou falar de quê? De conta. Eu vou falar para ele que se ele ganhar X, é só pode gastar Y. Isso é matemática, tá? Isso é matemática. Por isso que a matemática tem que continuar. Isso é matemática. Ô, professor, esse assunto é extremamente provocante. Mas me deixa aqui falar na água mineral São Geraldo. E agora eu vou lhe dar um recado. Gastos com publicidades não são despesas, são investimentos.
As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Tem um ditado que diz: quem não é visto não é lembrado. O consumidor um dia vai procurar o produto ou serviço e com certeza ele vai lembrar de você. Inclusive, um grande abraço a todos que fazem a água mineral São Geraldo. Professor Ivanildo, rapaz, nossa conversa está muito boa, mas vamos tomar uma água? Por favor. São Geraldo. E um cafezinho também? Por favor. Certeza. Você que nos assiste nesse momento, quer conhecer um pouco mais sobre o novo ensino médio, o que é que vai acontecer, quais são as perspectivas para um futuro próximo no nosso ensino? É só continuar ligado, porque o nosso intervalo é rapidinho. Daqui a pouquinho a gente volta. Volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite, hoje conversando com o professor Ivanildo Pinho, falando sobre o novo ensino médio, tema de extrema importância para todas as famílias que nos assistem nesse momento, para todas as pessoas, para a sociedade de um modo geral, né? Afinal de contas, a educação é um ponto fundamental em nossas vidas, nós precisamos a cada dia estarmos sempre aprendendo cada vez mais e antenado nas atualizações que estão acontecendo. E olha que esse novo ensino médio entra em vigor agora em 2022. Estamos aí de portas abertas já, né? Que legal. Deixa eu falar um pouquinho aqui sobre a Leite Certificação Digital. Faça já o seu certificado digital A1, A3, SCPF e SNPJ com os melhores preços da região na Leite Certificação Digital. É na Rua Delmiro Gouveia, 163, no centro de Juazeiro do Norte. É só ligar 3312-5500, agendar com minha amiga Doris e fazer o seu certificado. É rápido, é prático, é seguro e eu garanto, é o preço mais barato da região. Tem a assinatura da Leite e Contabilidade. E agora a Doris está fazendo de forma virtual, viu? Você fica no conforto da sua residência, da sua empresa e faz o seu certificado tranquilamente e com a garantia da Leite e Contabilidade. E agora eu vou lhe dar um recado. Gastos com publicidades não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Tem um ditado que diz: quem não é visto não é lembrado. O consumidor um dia vai procurar o produto ou serviço e com certeza ele vai lembrar de você. Inclusive, um grande abraço a todos que fazem a Pão é Bom, Pão Nosso. Professor Ivanildo, ensino médio, né? Tema que, de certa forma, quem não está envolvido, né? Quem não está envolvido com a educação, com o ensino médio, que é um desejo de todos os pais hoje. Hoje não, hoje sempre, né? Que eu quero que meu filho estude. Isso é um tema muito em voga. Né? E conhecer um pouco sobre esse tema com a sua competência, nada melhor. Diga uma coisa, nós encerramos o bloco anterior quando você falou sobre as trilhas, né? No contexto do novo ensino médio, o que representa essas trilhas? Vamos, só para fazer um gancho aqui com o que a gente falou anteriormente. Esse novo ensino médio ele começa em 2022 para os alunos que vão para o primeiro ano, né, para ficar uma informação bem clara. Tá certo. Então, quem já vai fazer o segundo e terceiro, continua. Continua, né? Tá certo. Então, qual é o cronograma de implantação do novo ensino médio, né, para que as famílias eles entendam, porque, como você disse, isso vai impactar diretamente todas as famílias. Por quê? Eu posso não ter um filho no ensino médio, mas eu posso ter um neto, eu posso ter um sobrinho. Então, impacta diretamente todos os adolescentes, né? E, claro, todo mundo tem um adolescente na família. Então, no ano que vem, em 2022, né, o governo federal já começou até a campanha, né, sobre a implementação, porque todas as escolas, públicas e particulares, públicas e privadas, têm que iniciar o novo ensino médio. Agora, o que acontece? Nós deixamos de ter 800 horas, né, e passamos até agora 1.000 horas, tá? Por ano letivo, tá? Isso também é uma mudança que nós passamos a ter. Então, o que acontece? A gente precisa trabalhar um conteúdo base, né? Que é matemática, todas as disciplinas, né? Aí, alguns professores ficaram angustiados, né? Por exemplo, vamos supor, eu sou professor de biologia e, de repente, você está me dizendo que o que eram 12 aulas no ensino médio passa a ser 3, então eu vou estar desempregado? Não. Porque, entenda,
As trilhas, né, elas podem ser diversos caminhos, diversos itinerários que a gente chama, tá? Como seriam esses itinerários? Vamos entender. Qual é a proposta do novo ensino médio? Nós queremos trabalhar um ensaio para a vida. Nós queremos uma escola que forme para a vida e não que forme para um processo seletivo. Eu vou dar uma base para o aluno e a partir dessa... Sentido, né? Muito profundo, né? Eu vou dar uma base para esse aluno e a partir disso eu vou ter vários itinerários. A trilha é isso. Por exemplo, cada escola ela pode ofertar a sua trilha. Não é obrigatório que a escola A oferte a educação financeira e na mesma cidade a escola B oferte a educação financeira. A escola B pode ofertar saúde e meio ambiente, né? Por exemplo, uma das grandes preocupações que nós temos hoje, qualidade da água, qualidade do ar, né? Os impactos ambientais. Então a escola pode dar essa trilha de saúde e meio ambiente, destinação do lixo, tá? Onde as pessoas vão entender o que é saúde, o que é meio ambiente, como cuidar do ambiente, o que é um ambiente saudável. Então tudo isso vai fazer parte. Então, por exemplo, o professor que hoje está na escola, que ele dá aula de biologia, ele pode ser, no caso, aproveitado nessa área de meio ambiente, tá? Sim. Saúde e meio ambiente é uma trilha. Empreendedorismo é outra trilha que você pode colocar. Gastronomia. Tudo isso tem no contexto da lei ou esses temas são, digamos assim, escolhidos pelas instituições de ensino? Não, nós temos na lei os itinerários, né? Certo. Os itinerários, eles existem na lei, que é saúde e meio ambiente, que é gastronomia, que é educação financeira, que é empreendedorismo. As escolas, elas não têm obrigação de ofertar todos os itinerários. Certo. Ela pode Mas tem que cumprir 1000 horas. Isso, ela tem que cumprir 1000 horas. Sendo que 60% é conteudista, aquele conteúdo é aquele tradicional, que é a chamada base. Certo. 40% seriam essas trilhas, tá? Então entenda isso, a grande mudança é essa. Por exemplo, se uma escola no ano que vem ela decide, não, eu não vou ofertar nada de trilha, ela pode? Pode, mas ela sabe que das 3.000 horas que ela vai ter, tá, ela vai ter que ofertar 1.200 horas de trilha, certo? Ela vai ter que ofertar 1.200 horas de trilha. Então, se ela não oferta nada no primeiro ano, significa que muito provavelmente no segundo, terceiro ano ela vai ter mais trilhas e menos base, tá? E menos base. Então tem que estar muito atento a isso, tá? Por isso que as escolas hoje, elas correm justamente para montar essa nova perspectiva, tá? O governo federal, ele deu a opção para a escola implementar no ano que vem, no primeiro ano, e no outro ano, primeiro e segundo ano, tá? Porque a grande virada da chave, e aí onde tá? Nós temos hoje, e isso é toda mudança, né? Todas as pessoas são muito resistentes à mudança, né? E aí você diz, mas e se as escolas não quiserem fazer isso, tá certo? Nós temos, no caso, que a escola precisa ser validada, né? E o Conselho Federal de Educação está aí. Caso a escola não se adapte ao novo modelo, ela pode muito bem não ter o seu registro renovado. Mas não somente isso, né? Onde é que pesa também? Pesa que o Enem que nós conhecemos hoje, em 2021, ele vai ser o mesmo Enem em 2022, o mesmo Enem em 2023, mas em 2024 é um Enem completamente diferente. Então veja o quanto a coisa é muito bem amarrada. É amarrada e tem um certo sentido, e a escola tem tendência a se apagar, a sair do mercado, se ela não obedecer. Não, eu iria até mais longe, nem por força da lei, mas por força das próprias circunstâncias do serviço oferecido, né? É o mercado. É o mercado. É o mercado, é bem simples. O governo vai obrigar que as escolas mudem a partir do momento que ele muda também o processo seletivo de ingresso nas universidades. Sim, sim. Lá na frente você vai encontrar o impacto, né? Eu acho, nessa linha de raciocínio, é um sentido crescente. E a sociedade, os alunos, de um modo geral, terão, daí para frente, um direcionamento, como você disse aí, é uma orientação para a vida, né? Então, eles terão noções triviais daquilo que querem, ou pensam, ou imaginam, ou até se encontrem naquele momento, né? Que presumo que seja essa também a intenção, né, professor?
Para alguns, Leite, passa muito a ideia que é algo muito novo, né? Mas se você for analisar, por exemplo, as escolas profissionalizantes do Ceará, e aí a gente precisa reconhecer, tá, que o Ceará está muito à frente, já é um processo de formação num novo modelo, tá? Hoje nós temos escolas públicas que têm laboratórios de ponta, tá? Nós temos hoje escolas públicas que têm uma formação diferenciada, tá? Que já tem um turno integral, tá? Então, na realidade, eu vejo que alguns segmentos estão um pouco mais atrasados e outros estão caminhando a passos mais largos, né? A escola pública, eu vejo que ela está caminhando muito mais rápido nesse sentido. Mas a gente sabe muito bem que para virar a chave, a escola privada é mais rápida, tá? A escola privada, ela consegue virar a chave muito mais rápido. Por quê? Porque o que envolve, né, é muito mais simples. Mas entenda, quando a gente coloca isso, né, aí os pais que estão assim dizendo, meu Deus, meu filho está na escola pública e como é que vai ser? As escolas públicas do Ceará, especificamente falando, Pernambuco também estão bem adiantadas, eles já estão trabalhando um pouco mais isso, né? A ideia central, Leite, é preparar o indivíduo para a vida. E não somente preparar o indivíduo para um processo seletivo. Não quero dizer com isso que ele não vai estar sendo preparado. Porque, por exemplo, uma certa vez eu estava num congresso, né, e uma das indagações foi, então quer dizer que meu filho não vai estar preparado para entrar na universidade? Isso foi uma pergunta que foi feita. Vai. Porque lembre-se, o processo de ingresso vai sofrer alterações em 2024. Tá? Então, esse processo ele vai sofrer uma alteração. Vai impactar lá em 2024, né? Meu convidado de hoje, professor Ivanildo Pinho, nosso tema, novo ensino médio. E agora eu vou lhe dar um recado. Gastos com publicidades não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Tem um ditado que diz, quem não é visto não é lembrado. O consumidor um dia vai procurar o produto ou serviço e com certeza ele vai lembrar de você. Inclusive, grande abraço a todos que fazem a Sicredi Cariri. Professor, mas o senhor citou aí que as escolas particulares, em especial no Ceará, vêm já tomando, digamos assim, as providências, em outras palavras. As públicas. Desculpa, as públicas já vêm tomando essas medidas cabíveis para a mudança, né? As regras são as mesmas, públicas e privadas. Tempo, como o senhor disse, se em 2022 eu não quero obedecer nenhuma regra dessa, aí eu estou tranquilo. Mas eu tenho 2 anos para jogar esse primeiro ano lá nos 2, é isso? Hoje, aí onde está, Leite, como tudo é muito novo, né? Hoje o que a gente tem implementa em 2022, ok? Implementa em 2022. Caso você não queira trabalhar nenhuma trilha, mas você sabe que isso vai impactar em 2023, tá? Então o governo ele abriu essa pequena brecha para 2023. Mas você sabe que vai gerar um problema, tá? Porque, por exemplo, como é que vai ser o processo seletivo de 2024? Nós não sabemos ainda. Certo. E esse trabalho ele vem sendo feito ao longo de 20 anos. Então, todos envolvidos no processo da educação já sabiam que isso vinha sendo trabalhado. Então, eu não posso alegar que não sabia de nada. Para nós da educação, nós já conversamos, por exemplo, o novo ensino médio era para 2018. Tá? Então, nos grandes congressos, como por exemplo, a gente tem o congresso da Bet Educar em São Paulo, que é um dos maiores da América Latina. O de 2015 foi um do último que a gente teve já para fechar o novo ensino médio. Então, quer dizer, a pandemia atrasou, a mudança de governo atrasou, a turbulência atrasou, mas nós chegamos no limite. Né? Por que nós chegamos no limite? Porque hoje nós temos uma grande quantidade de reprovações e de desistências. Tá? Então, nós aumentamos muito a verba na educação, né? Ela aumentou muito, mas isso não veio respaldado de melhora de índices, tá? Frequência na escola, a frequência cai, a desistência aumenta,
E nos parâmetros internacionais, né, nós continuamos patinando, sendo que nós já dobramos o investimento em educação. Mas o senhor acha que isso é em detrimento do processo atual? Sim. O processo atual, Leite, ele está fadado a não dar certo. Por quê? A escola atual, ela não atrai o aluno, não atrai o aluno para ir para assistir a aula. Né? Entenda uma coisa, eu preciso entender a diversidade. A escola hoje ela é muito engessada, né? E quando tem você um atrativo. E quando você sai, eu te pergunto, e nós que somos educadores, você é um educador também, a pergunta que não quer calar. Quando eu termino aquela aula, tá certo? Por exemplo, de botânica, falando sobre o ciclo de uma briófita, aí você olha e diz, isso vai servir o quê para a minha vida? Eu sempre gosto que, como nós somos educadores, nós somos muito provocados, né? E uma certa vez, dando aula na universidade, né, eu falando sobre um ciclo muito complexo, né, dentro da bioquímica, que é da respiração celular, no curso de enfermagem, e um aluno fez uma pergunta que me fez repensar o meu processo. Ele disse, o que é que isso vai impactar na minha vida de enfermeiro? Eu decorar todas as fases do ciclo de Krebs, né, que é um ciclo bem complexo. Isso me deixou, digamos assim, perturbado. Isso me perturbou. E são esses pequenos detalhes que devem gerar conteúdo para uma possível mudança. E você repensar suas práticas, né? Sim. E é isso que nós estamos fazendo. Repensando as práticas do ensino médio. Por que esse aluno desiste? Por que a escola não é atrativa, né? O que é que está acontecendo? Então, será que quando o aluno vê educação financeira, empreendedorismo, gastronomia, nós sabemos que na Finlândia, o que é que você aprende dentro da escola? Você aprende a consertar uma torneira, você aprende, tá certo, a consertar uma pane elétrica, você aprende a cozinhar, você aprende a ter educação financeira, porque você vai usar para o resto da vida. Exatamente. Está diretamente ligado ao resto das nossas vidas, né? Meu convidado de hoje, o professor Ivanildo Pinho, abrilhantando o nosso programa, falando sobre o novo ensino médio. E agora eu vou lhe dar um recado. Gastos com publicidades não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Tem um ditado que diz, quem não é visto não é lembrado. O consumidor um dia vai procurar o produto ou serviço e com certeza ele vai lembrar de você. Inclusive, um grande abraço a todos que fazem a rede de farmácia Gentil. Professor, vamos tomar mais uma água? Vamos. Por favor, Mineral São Geraldo. Melhor do Brasil. Cafezinho também preparado de forma muito especial, professor Ivanildo Pinho. O café daqui é muito bom. É especial. E as pessoas perguntam se tem café, viu? Eu digo, se tem que ir lá no Café com Leite para saber, né? Quer conhecer um pouco mais sobre o tema O Novo Ensino Médio? Continue ligado, nosso intervalo é rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, abrilhantado, encantado, revolucionando as informações do que diz respeito ao novo ensino médio com o nosso convidado, professor Ivanildo Pinho. Ele que, por ser professor, está nos proporcionando uma verdadeira aula sobre este tema em voga, tema que está aí às beiras de uma abertura, de um início, de uma nova era no nosso ensino, na nossa educação a nível Brasil. E agora eu vou lhe dar um recado. Gastos com publicidades não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Tem um ditado que diz, quem não é visto não é lembrado. O consumidor um dia vai procurar o produto ou serviço e com certeza ele vai lembrar de você. Inclusive, grande abraço a todos que fazem a Corban Utilidades. Tema com as portas abertas, né, professor? Portas abertas para um novo ensino, para uma nova era da educação em nosso país, né? Tema muito
provocante. Isso é o primeiro passo, Leite, de uma grande mudança, né? A mudança ela vai vir de cima para baixo, tá? Então, depois que implementar o novo ensino médio, nós vamos ter a mudança no fundamental, tá? E a mudança no infantil. Então, é um novo paradigma de educação que o Brasil quer se inserir, tá? A gente está, digamos assim, antenados com o que tem de melhor na educação mundial, tá? Então, isso tem esse projeto para... Sim. De cima para baixo. De cima para baixo, nós já estamos fazendo essa mudança, tá? A mudança já vem... Lá das séries iniciais. Sim. O ideal era ter sido de baixo para cima, mas qual é a necessidade? Por que é que começamos... Qual era o projeto perfeito, né? Muda-se de baixo para cima, né? Só para constar, né? Em São Paulo, nós temos escolas que já praticam esse novo ensino médio há mais de 10 anos, tá? Então, por mais que para nós aqui, que se fala em novo ensino médio, mas algumas escolas em São Paulo, né, da iniciativa privada, elas já fazem esses itinerários formativos, né, que você muito bem me falou aí, tá? Esses itinerários, essas trilhas, tá? Elas já trabalham isso há algum tempo. Então, por que começou de cima para baixo? Pela urgência, porque entenda, hoje é um problema muito sério o ensino médio que eu tenho, tá? Hoje é um problema sério. Evasão alta, aprendizagem baixa, resultados insatisfatórios. Então, precisa mudar. Aí falava, falta de verba. Não, tá certo? Não é somente isso, tá? Claro que quanto mais investimento na educação, isso também é importante a gente salientar, que se investiu muito na infraestrutura, mas não nas pessoas, né? Precisa também aumentar esse investimento nas pessoas, tá? Dentro da educação, enquanto não passar por isso. Mas a mudança vem disso, né? Vem que eu tenho hoje evasão, baixa aprendizagem e resultados insatisfatórios. Tá? Professor, indo para a linha privada, eu diria até assim que as escolas estão perdendo tempo, podendo ter aproveitado isso, sabedores que são de tanto tempo atrás para cá. E a tendência era essa, que a coisa ia de fato mudar. Por que não já começar a implantar como esses de São Paulo? Por que não já tirar proveito? Não já está adaptada para em 2022 já começar suave, né? Eu acho que seria um caminho, diga-se de passagem, até uma forma de marketing. Mas é uma coisa importante que culturalmente no Nordeste brasileiro, aí a gente pode falar um pouquinho de Nordeste, mas falando de Brasil, né, a gente tem hoje ainda muito forte essa escola de resultado, né? Então, uma escola que há 3 anos atrás ela tivesse se colocado no posicionamento, já sabendo que viria um novo ensino médio, né, de começar a implementar, ela ficou com muito medo de comprometer o resultado, né? Sim, E, infelizmente, né, eu digo infelizmente porque eu acho que a escola ela precisa ser um plano de repensar a sociedade, de formação do cidadão completo, tá? Eu acredito muito nisso, e não apenas aquela escola que vai me dar resultado, mas uma escola que vai formar cidadãos que também, tá certo, vão ter resultados. Elas ficaram com muito medo. Eu acho que o que fizeram que as escolas do Nordeste, né, de um modo geral, e talvez a maior parte do Brasil não aderissem enquanto o governo bateu o martelo, né, porque é certo e é ciente que foi batido o martelo. 2022 é novo ensino médio. O que você tem que perguntar para a sua escola é por que não vai implementar? Porque tem que ser implementado, tá? Certo. Ponto final. Professor, falamos durante o programa da questão, eu vou aproveitar suas palavras, de cima para baixo, ou de dentro para fora. Mas eu te pergunto agora de fora para dentro, ou de baixo para cima, no aspecto de impacto na sociedade, no aspecto de como a sociedade vai receber essa nova metodologia. Como o senhor enxerga isso hoje? Eu vejo, Leite, a curto, a médio e a longo prazo, tá? A curto prazo eu te digo que vai ser, digamos assim, muita confusão, né? Vai ser um pouco confuso, né? Porque é uma mudança muito grande, tá? Sempre que há mudança há um impacto. Sim, sempre que há mudança há um impacto. Vão ter muitas resistências, né? Inclusive dos educadores, né? Porque entenda uma coisa, nós fomos formados de um jeito, de repente eu vou ter que trabalhar de outro jeito. Então, a curto prazo, as famílias vão sentir um pouco essa confusão, né, dentro da escola. Mas, a médio prazo, e aí quando eu coloco médio prazo, no máximo 3 anos,
eu acho que a gente sedimenta, tá? E aí você vai começar a perceber uma mudança no adolescente, né? Onde ele vai falar de temas muito mais importantes dentro de casa. Ele vai chegar em casa instigado, tá? A de repente olhar para o pai que não tem um controle financeiro e dizer, não é assim. É assim que você tem que fazer para controlar suas finanças, tá? Ele vai chegar, por exemplo, e vai ver, muitas vezes, quando a ação, né, de uma prefeitura que não tem um destinamento correto do lixo, e ele tem aquela preocupação ambiental, de repente essa mobilização dele e mobilizar a família, tá, para isso. E o mais importante, ele sabe que isso não vai impactar um sonho maior dele, que é entrar dentro da universidade, tá? Porque, entenda, no final desse processo, o processo seletivo que vai estar aguardando por ele, vai contemplar isso que ele faz hoje. E eu vejo a longo prazo, né, e isso é a grande esperança nossa, é uma mudança na sociedade, né? Tá? É uma mudança, primeiro, de educação para todos, né? De que, de repente, as escolas sejam um espaço onde você saia um cidadão mais completo, né? Onde você seja um cidadão, onde você tem uma educação financeira, um empreendedor, tá? Com base científica, tá? Com base científica. Nós hoje... O senhor disse no primeiro bloco, exatamente essa questão esse conhecimento trivial. Eu sempre costumo dizer o seguinte, quando nós para ser engenheiro, nós precisamos estar aí 5 anos, advogado 5 anos, contador 4 anos, professor 4, 5, 6, 10, 20 anos, né, porque é estudante sempre, e médico e etc, etc. Para você ser um empreendedor, um empresário, você precisa ter o dinheiro e ter o conhecimento. E você bota o negócio e vai trabalhar. Então, nessa linha de raciocínio, aproveitando a deixa do empreendedorismo, eu já vou ter conhecimentos básicos de negócios, de financeiro, de tributos, para eu iniciar um negócio com mais consistência e acabar, inclusive, o impacto que isso, eu já estou imaginando que isso pode dar, ou seja, a quebra ou o fechamento de empresas recém-nascidas poderá também diminuir bastante, né? Olha o impacto que isso também pode acontecer, não é, professor? Falando da sua área, especificamente falando, né, nós sabemos, e você sabe muito bem, que uma assessoria contábil, tá certo? Ela pode ser a diferença entre a empresa quebrar ou a empresa ascender. Você sabe muito bem disso, né? Às vezes você tem uma assessoria e muitas vezes falta ao empreendedor saber fazer as perguntas corretas, né? Então, eu vou preparar aquele jovem para chegar com você e conversar, né? E eu te digo hoje, tá? Eu te digo hoje muito tranquilo. Nenhum jovem que termina o ensino médio, ele consegue chegar para você e conversar com você, tá, sobre contabilidade, que é a base da empresa, né? Com certeza. Que é a base da empresa. Inclusive, diga-se de passagem, quando ele vai escolher o curso universitário de contabilidade, ele não sabe, muitas vezes, ele vai por indução de colegas, de amigos, não sabe o que é isso. Para que é que serve isso? Então, eu acho que tem essa influência de extrema importância, né? Outra coisa que é importante também a gente salientar, Leite, é que é o seguinte, ao longo do ensino médio, ele vai degustar, ele vai provar áreas... Vários sabores. Isso. Então, ele vai conseguir fazer talvez uma escolha bem melhor. Isso vem ao encontro que você acabou de me falar. O que é um curso de contabilidade? Tá? Se você chegar para um jovem, tá, hoje no ensino médio e perguntar para ele o que é fazer um curso de contabilidade, ele não sabe. Então, existe também, isso vai, um impacto também. Menor desistência dentro da universidade, né? Por quê? Isso é o primordial, né? Isso, por quê? Porque quando ele fizer, se ele fizer uma escolha de um curso universitário, ele vai estar mais consciente. Mas ele não precisa fazer essa escolha de um curso universitário. O próprio ensino médio também vai preparar ele para outras áreas. Tá? A gente começa a preparar esse jovem para outras áreas do conhecimento. Vai mostrar vários leques e ele se ramifica, né? Porque indo lá para aquela linha de que eu estou na fase da adolescência, etc., eu ainda estou muito indeciso e inseguro para onde eu quero ir. Então, pincelando de determinados pontos, eu posso gostar mais da gastronomia, então eu vou enveredar por aqui, eu gosto mais do empreendedorismo, vou por aqui. Seria mais ou menos isso. Exatamente. A ideia é
preparar o jovem para a vida. Tá? Eu vou preparar o jovem para a vida. Eu não vou ter essa preocupação de cumprir uma série de conteúdos, né? Que aí, né, a gente estava conversando aqui no intervalo, né, que você fez o vestibular para direito e o que lhe reprovava era física, era biologia, era química, tá? Então, quer dizer, não estou dizendo que um aluno do curso de direito ele não precisaria conhecer. Sim, mas, por exemplo, pensando hoje, né, a gente começou a debater já algumas coisas sobre como seria o processo seletivo. Então, vamos supor, o aluno ele fez o ensino médio e ele chegou ao final querendo fazer medicina, né, que é um curso hoje muito concorrido, né? Como seria esse processo seletivo pensando? Ele não faria mais as provas como ele faz hoje, por exemplo. Hoje, se um aluno quer ser médico, ele precisa ser muito bom em matemática. Tá? Por quê? Porque o Enem tradicional, a prova de matemática, é uma área do conhecimento. Olha aí. Biologia não é. Biologia faz parte da sub-área de ciências da natureza. Que deveria ser que ele vai fazer medicina, ele deveria estudar biologia. Então, de repente, hoje, por exemplo, e aí isso é um processo em construção. Eu não posso dizer para você que vai ser assim, né? Mas, por exemplo, a última reunião que nós participamos, há mais ou menos uns 2 meses atrás, né, sobre essa, já pensando nesse processo seletivo, um aluno que quisesse fazer medicina, ele estudaria 100% do conteúdo de biologia, 80% do conteúdo de química, 40% do conteúdo de física, 20% do conteúdo de matemática, tá? E a língua mãe. Então veja que tem coisas que vão sair. A área de ciências humanas, por exemplo, ela sai. Tá? Não estou desmerecendo ele, mas entenda. Ele vai ter o conhecimento de ciências humanas que ele teve ao longo da formação do ensino médio. Só que foi uma área que ele não se identificou. Como também um aluno que vai fazer um curso da área de humanas não se identificou com a área de natureza. Então eu dou para o aluno essa capacidade dele escolher. Né? Eu sempre gosto de dizer, quando você vai ao longo do seu ensino médio, você vai a função é desenvolver os seus amores e o que você não gosta. E é isso que vai fazer. Eu vou ter um aluno que vai ter uma aptidão. Né? Ou seja, ele quer a área de, no caso, na área de natureza, ele quer fazer medicina, então ele vai pegar as trilhas voltadas para essa área. O senhor enxerga brilhantes profissionais mais qualificados doravante, pós a lei? A meta é essa, né, Leite? Só que nós sabemos que educação é um processo de construção, né? E contínuo, né? E contínuo. Então, por exemplo, para nós, né, que somos egressos do científico, né, e das escolas técnicas, né, que nós somos desde essa época, tá? Não somos velho, porque a educação foi muito rápida, né? Mas entenda, nós somos dessa época das escolas técnicas e dos científicos, né? Passamos pela áurea da explosão das universidades. Eu vejo como um processo de amadurecimento da sociedade para o que a escola quer formar, tá? Nós queremos, na realidade, formar cidadãos melhores. Né? Melhores e para a vida. É o tema de hoje do nosso programa. E agora eu vou lhe dar um recado. Gastos com publicidades não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Tem um ditado que diz, quem não é visto não é lembrado. O consumidor um dia vai procurar o produto ou serviço e com certeza ele vai lembrar de você. Inclusive, grande abraço a todos que fazem a Santa Cecília Vidros Temperados. Professor Ivanildo, tema atrativo, envolvente e que, como o senhor concluiu esse bloco com muita maestria, né? A tendência da lei é formar para a vida, né? Eu acho que isso é o recado a ser dado e que seja captado pelos pais, pelas famílias, pela sociedade, pelos professores e pelos profissionais de ensino de um modo geral, que são inclusive os proprietários de empresas privadas da área de ensino. Né? Então, fica aqui o nosso recado através do programa Café com Leite, a brilhante aula que nos foi proporcionada pelo nosso convidado, professor Ivanildo Pinho. Eu vou chamar um rápido intervalo de apoio cultural. Vou tomar um cafezinho, uma água mineral São Geraldo e daqui a pouquinho a gente volta. É rapidinho. Né?
Falei que era rapidinho, já tomamos um café, tomamos uma água mineral São Geraldo e já estamos de volta. Mas agora para agradecer. Professor, posso lhe dizer com muita segurança que aprendi muito hoje, diga-se de passagem, porque eu não estudei a linha vertente da linha para a vida, né? o ensino para a vida, como o senhor citou, que iremos doravante estudar, mas eu acabei de me sentir um verdadeiro aluno do novo ensino médio, buscando subsídio para escolher o meu destino doravante. Fiquei muito grato mesmo de coração. Muito obrigado pela sua contribuição. Eu espero que você volte aqui mais vezes para a gente conversar. É sempre muito agradável e confortável. Quero agradecer primeiro o convite, né? É sempre uma honra, né, estar aqui no Café com Leite, né? E o cafezinho, como sempre, é atrativo sempre, tá? Quero agradecer o convite também, né? E agradecer a todos, né, pela compreensão, sabendo que é um tema instigante, né? E realmente pretendo voltar outras vezes, porque é um impacto muito grande para a sociedade. Eu acho que é uma grande mudança que nós estamos passando, né? Mas sempre vejo que a escola é um espaço de se formar uma sociedade melhor. E o que nós estamos fazendo é tentando construir isso, né? Então agradeço demais o convite, é uma honra, né? E pelas palavras também. Tá? Muito obrigado mais uma vez ao nosso convidado, professor Ivanildo Pinho, que abrilhantou o nosso programa. Nós vamos ficando por aqui, mas você continua nos acompanhando nas nossas plataformas digitais. No Facebook, no Instagram, no aplicativo do programa, no nosso canal no YouTube, no site tvverdevale.tv e também no site tvcafécomleite.com.br, onde você assiste esta e todas as edições do programa Café com Leite. Não posso deixar de lembrar a você que o uso da máscara, o distanciamento social, a lavagem das mãos e o uso do álcool em gel, segundo aqueles que entendem de saúde, são os melhores meios de combate ao Covid-19. E como continuamos ainda em pandemia e desejamos e queremos a sua companhia diariamente, eu peço para você não ter medo, ter apenas muito cuidado. Beijo a todos, obrigado pela sua companhia. Fiquem com Deus, amanhã estaremos de volta com mais um convidado para você. Tchau, tchau, até lá. Vem aí o programa Dicas de. Tchau, tchau.